Amigos do Atletismo Catarinense, estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo em tempos de pandemia. Lembrando, se você não tem o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide dos outros. A nossa convidada de hoje é uma estrela do nosso atletismo. Tem uma história maravilhosa, uma performance brilhante que ela vai contar tudo para a gente hoje aqui. Eu tenho a honra, o privilégio de conversar hoje com Cornélia Rosinger Caglioni. Boa noite, Cornélia, tudo bem? Boa noite, Deraldo, tudo bem? E É um aí, como é que prazer está estar a sua aqui vida? contigo, viu? Fico bem feliz com esse convite. Maravilha, eu também fiquei muito honrado que você aceitou o nosso convite para contar um pouco dessa história maravilhosa. Cornélia, só para refrescar a memória dos nossos espectadores e saber quem é essa senhora que está aí, a Cornélia Senhora, Caglioni, nos pessoal. Jogos Abertos, ela tem 28 medalhas conquistadas nos Jogos Abertos. Ela hoje ocupa a 8ª posição do quadro de medalhas geral do JASC. Ela tem 19 de ouro, 5 de prata, 4 de bronze, 20 delas em prova individual, 8 em provas de relevamento. Só para começar. Cornélia, essa história brilhante teve um início. E eu sempre pergunto aos nossos convidados o seguinte: como, onde, quando, quem descobriu esse talento para o nosso atletismo? Então, essa história começa em 79, faz um tempão. É, E ela começa, por incrível que pareça, dentro de um ginásio de esporte, é onde mesmo? eu treinava handebol na época, e sempre o meu técnico era o Celso Tomasi, ele sempre achava assim que eu tinha uma boa explosão, uma velocidade, e ele convidou o Caglioni para vir assistir um treino com a gente, que foi meu técnico o tempo todo, né? E hoje é meu marido. E ele convidou ele lá e ele veio lá assistir. E ficou espantado com a explosão de velocidade que eu tive e me convidou para fazer um teste. E eu resolvi aceitar. Daí fui lá, uns 2, 3 dias depois eu fui, fiz o É. teste, fiz várias corridas, saltos e várias provinhas e brincadeiras que ele fez lá comigo e ele disse, olha, você tem talento, né? Daí eu sempre era meio metida também, né? Eu disse, mas eu quero ser campeã, eu vou ser campeã. Então vamos ser. E daí foi dessa forma que a gente acabou começando a treinar. Isso você estava na fase escolar, que fase? Eu me lembro que você participou das categorias de base toda, mas chegou a competir em jogos escolares também, Juvenil essas eu coisas? participei, escolar eu não participei, porque naquela época, em 79, eu já tinha 16 anos, né? Ah, já estava Já na estava passagem. fora praticamente da fase escolar. Daí foi em 80 que, com 17 anos, eu comecei a participar de competição, né? É, 79, na verdade, foi final do ano de 79. foi a descoberta, Foi né? mais precisamente dia 18 de novembro de 79. Nossa, Esse foi o dia que é um dia que fica marcou. marcado na minha cabeça. Oh, hoje é dia 12 de novembro, tu vê, quase É quase. 41 anos atrás. Olha só que legal isso, né? Meu Quando, Deus. então você não participou do menores, então você já foi direto para o Não, juvenil. direto para juvenil. Na verdade, foi as primeiras competições foi campeonato estadual adulto. Na época tinha muitas competições. Meu Deus, a gente ia competição todo mês para tudo que é lado. E juvenil e depois o universitário, né? Daí que foi indo para. Foi É, dessa forma que eu. a trajetória da Cornélia, para a galera que está nos assistindo, para vocês terem ideia, nos Jogos Abertos, a Cornélia, nos melhores atletas por prova, que é um levantamento que a gente está fazendo, Cornélia, é um Uhum. histórico que daqui a pouquinho já vai estar no ar aí. Tá? A Cornélia, ela tem medalhas, ela está entre os melhores atletas, na verdade, em 6 provas. Eu acho que nem ela sabe disso. 400, 100 com barreira, 400 com barreira, 4 por 100, 4 por 4 e agora a surpresa, salto com vara. Lembra que no finalzinho lá chegou a fazer um Lembro. salto com vara? Também está entre os melhores É atletas da isso. história dos É, Jogos Abertos. Olha só que loucura. E aí, salto Cornélia, com vara. esse talento, eu tive o privilégio de acompanhar toda a tua carreira, né? Começou lá em 1980, e aí foi treinar no Clube Atlético Baipendi, não é isso? Isso mesmo. Lá no Clube Atlético Baipendi. Por coincidência, aquele ano os Jogos Abertos eram em Jaraguá do Sul.
Sim, exatamente. Você já participou naquele ano, né? Ganhou medalha já Sim, já naquele ano ou não? participei. Não me lembro se E o ganhou mais medalha já. curioso era que eles fizeram a pista aquele ano, né? Então mexeram na pista ali e a gente treinava, na verdade, no estacionamento da Igreja Católica no centro, atrás tinha um barranco lá, daí eles passaram uma patrola e nós tínhamos uma pista de 250 metros. Ali que a gente treinava. Para a pista poder ficar pronta. Para a pista poder ficar pronta. Olha, era uma novela. Para mim, onde treinar, para mim, eu nunca treinava numa pista mesmo, né? Então, para mim, ficou como sendo uma coisa natural e normal, né? Mas depois, com o passar do tempo, eu vi que a gente fez milagre aquele ano. Todos os Sim, atletas, na verdade, de Jaraguá do Sul fizeram sim, milagre, né? verdade, verdade. Porque a gente E passou o ano treinando naquela pistinha ali. porque a E pista daí do. a gente teve durante o ano ali antes dos Jogos Abertos, eu tive algumas participações de troféu governador, tinha naquela época Sim, adulto. estadual, adulto, juvenil, participei e daí direto para Jogos Abertos, né? Sem com barreira. Eu participei, na verdade, eu participei do salto em distância, Isso. o 100 com barreira e o 200 metros rasos. Naquela No época podia 200, fazer três provas, né? naquela época eu podia fazer 3 provas. Aí no salto em distância até foi uma história bem curiosa e engraçada. Conta para nós. É. Meu Deus, não, essa é para matar mesmo, né? Eu saltei e tal, fiz um salto legal, olhei, mas isso não foi nos Jogos Abertos, foi no estadual, a primeira competição em salto de distância que eu participei. Todo mundo olhou e tal, e eu virei, dei meia volta e voltei caminhando por dentro da caixa de areia. Aí todo mundo olhou assim, né? E eu pensei assim, meu, que legal, devo ter feito um salto bem legal, porque todo mundo ficou me olhando, né? Aí o segundo salto fiz a mesma coisa. Até que daí eu me dei conta aí, sabe quando dá aquele calorão assim, quando sobe um negócio assim? Meu Jesus! Aí eu digo, bom, eu tinha mais um salto, aí eu fiz mais um salto, e foi um salto bom também, mas foi bem curioso. E o Calhone devia estar soltando fogo, né? Meu Deus, o Calhone queria, meu Deus, me arrancar o couro fora, né? Ele disse, como que tu vai fazer uma coisa dessa, babá? Né? Mas faz parte. Para os nossos amigos saber, o esposo da Cornélia, o José Augusto Calhone, que além de ter sido um Isso. grande atleta de Jogos Abertos, recordista, campeão, também foi um dos mais brilhantes treinadores do nosso atletismo. Esses Com treinadores certeza, eu tomam devo toda a minha carreira a ele, né? exatamente. E esses treinadores, que tem gente me cobrando já que eu não entrevisto os treinadores. Calma, vai ter um momento só dos treinadores. Eu estou, por enquanto, com os maiores medalhistas dos Jogos Abertos. Depois nós vamos passar para esse outro estágio. E o Calhone é um dos primeiros a ser entrevistado, com certeza. Mas voltando a ele, que ele era falava um monte lá, e aí ele foi começando a descobrir um talento que eu me lembro bem. Você, se corresse o 100, brigava. Corresse o 200, brigava. Corresse o 400, brigava. Não me lembro se você chegou a fazer algum 800, fazia salto em distância, fazia barreira. Era uma poliatleta, na verdade, a Cornélia Calhone era uma poliatleta. E essa opção pelas barreiras, assim, depois do 400, como é que foi essa transição? Como é que você foi ajustando isso? Na verdade, daí naquele primeiro ano eu já me saí bem nos Jogos Abertos, fiquei em terceiro lugar, no 100 com barreira, né? E foi na minha Sim, cidade, então aquilo. E naquele ano a gente correu 2 vezes o 100 com barreira. isso. 2 vezes a final a gente correu, porque era Marilene, eu acho que é o Marilene nome. Cedrezo, de Joinville. Isso. Ela e a Helenice de Blumenau e eu, nós dois tiramos essas posições, primeiro, segundo e terceiro. Só que na primeira corrida foi invertido. Acho que a Helenice ganhou e a Marilene ficou em segundo. Aí tinha acontecido de esbarrar uma barreira e cair, não lembro se foi por causa de vento, que alguém bateu, e daí Foi, brigaram para fazer corrida novamente. E não foi isso. uma barreira que caiu, foi uma fila inteira de barreira assim que caiu, né? Então, Foi para um mim, vendaval que não. bateu, eu me lembro. Uhum. Lembro. Não sei o que houve. Aí eu sei que na época ainda falei assim: que bom, então agora vai dar para eu brigar pelo primeiro, bem louquinha. Imagina, pensa nisso, né? Mas foi bom, e a gente correu 2 vezes, foi bem bacana. O E Jaraguá do Sul, só me permite, é um Jogos Abertos que para mim ele é muito emblemático. Foi o primeiro ano que eu fiz a locução. E eu estou fazendo até hoje, 40 anos fazendo locução, né?
E foi, os Jogos Abertos de Araguá marcou também para os 40 anos, está fazendo esse ano do recorde dos 400 metros rasos do Evaldo, que até hoje ninguém bateu. Está Sim. lá, 40 anos. Então, e também foi os Jogos Abertos da estreia da Cornélia. Também foi. Ah, Jesus! Meu Exato! Deus do Né, céu! esse talento aí que foi. Aí a Cornélia começou a ganhar. Me lembro assim, no 400 com barreiras, você venceu. A primeira vez que venceu o 400 com barreira foi em 1982. E a É última que, foi em 1997. Foram 15 anos, né, brigando pelo 400 com barreira. é, Lembra disso? eu e a Magda, era uma briga bem boa. É, Tanto dos Jogos Abertos como no Troféu Brasil. A gente sempre brigava as sim. duas juntas ali. Mas no início, em 80 e 81, não tinha o 400 com barreira Não, não. feminino mais. Começou em 82. É. Daí, nos Jogos Universitários, eu fui pro 200 com barreira. Não, não foi Sim, Jogos Universitários. Foi, desculpa, foi no, meu Deus, no Juvenil, que tinha o sim. 200 com barreira. Feminino era 200 com barreiras. Feminino. Isso. Daí eu passei do 100 com barreira, passei a fazer o 200 com barreira também. E fui para brasileiro, universitário, juvenil também, ganhei medalha também no 200 com barreira lá, foi muito bom também. E daí, quando veio para Santa Catarina o 400 com barreira, daí que eu comecei a fazer o 400 com barreira. Foi em 82, o primeiro ano. Uhum. E aí tu e a Magda fizeram uma história assim maravilhosa, porque que bom que tu tinha uma adversária da altura, entendeu? Vocês brigavam pau a Sim, pau, vocês disputavam pau a pau e uma puxava a outra, né? Era, com era, certeza. era uma Sempre foi uma disputa coisa legal. assim, E que eu acho que fizeram pelo. a evolução tanto dela quanto a minha foi Sim, muito por causa disso, né? porque tinha adversário, né? Isso era muito importante. Competir Sim. sozinho é muito, muito chato, né? Você ganha, ganha, Uhum. ganhei, mas não tem quem chegue junto, né? E ali tinha, Uhum. ali tinha. Tinha que treinar tudo certinho, senão não ganhava. Olha, É sabes que o 400 verdade. com barreira, eu fui um treinador um tempo e era a prova que eu mais gostava de dar treino, porque é uma superação a cada barreira, é um planejamento a cada barreira. Você sabe melhor que eu, né? Sim, E eu sei como o Calione era metódico com o teu treinamento, né? sim, meu Deus, aquilo era, nossa, aquilo era planejado já assim do início do ano para ter o projeto lá no final, né? E tudo tinha que acontecer certinho. E eu era bem teimosa também. Às vezes tinha um treino que a gente treinava 2 períodos por dia, né? Mas no sábado era um período só. Mas se não desse como eu quisesse o treino, que não fosse exatamente como eu queria, estava eu lá fazendo no sábado à tarde e no domingo treino ainda para repetir, para conseguir fazer. Então, acho que essa teima também ajudou bastante, né? Sim, é a busca da excelência, a busca da qualidade, né? Aí tem que ter alguém que puxe, senão não acontece. Cornélia, Santa Catarina você já brilhou, dominou, mas aí começou a voar mais longe, né? Começou a voar pelo Brasil, pela América do Sul. Conta um pouco para nós das passagens tuas em campeonatos brasileiros, Troféu Brasil, e depois nos campeonatos internacionais. Resume um pouco essa história para a gente aí. Bom, bem alopradamente, como eu falei antes, não tinha o 400 com barreira aqui em Santa Isso, Catarina ainda, mas nós já tínhamos ele no Troféu Brasil. isso. Né? E o Dr. Murilo, então, ele fez um teste no 400 com barreiras. Se eu conseguisse alcançar 1 minuto e 5, eu teria condição de ir para o Troféu Brasil. Então, a gente fez isso ali, a gente fez o teste, corri sozinha na pista aqui em Jaraguá, e a gente conseguiu ir para o Troféu Brasil e eu participei lá também do 400 com barreira, e fomos também no 100 com barreira. E o bem curioso no 100 com barreira foi assim, porque na época eu não tinha muito conhecimento das outras atletas, da história das Sim, atletas, das provas, das coisas. Então era tudo novo e entrar numa pista sintética, imagina, meu Deus do céu, o que era aquilo? Como que eu vou botar aquele taco de partida? Como que eu vou fazer aquilo, né? Foi bem estranho. Aí no 100 com barreira, eu não corri o 400 com barreira lá, foi 100 com barreira. Aí, quando eu entrei na pista, eu achei, essa atleta ali, ela tem um jeitão assim que é boa, né? Tudo que ela fizer, eu vou fazer. Ela estava na minha bateria. Na época, o Troféu Brasil tinha eliminatória, isso. semifinal, coisa final.
Claro. Então, era na eliminatória e eu estava na mesma bateria que aquela atleta. Então, eu pensei, eu vou olhar para aquela atleta, tudo que ela fizer, eu vou fazer igualzinho, né? Tá, fiz tudo direitinho, bonitinho, corremos, aquela coisa, saiu a corrida, tudo, consegui ir para a semifinal e tal. E depois eu fui descobrir que a atleta era Conceição Jeremias Brasil. Nossa. Eu acho que eu escolhi a certa por instinto, Só sei lá o isso, que né? foi, né? Conceição Jeremias. Aí depois eu conversei com ela, daí na semifinal, tomei coragem, conversei com ela, pedi um autógrafo, inclusive para ela, Olha ela que me deu uma legal. foto autografada, foi uma coisa assim bem, bem bacana. E depois, muitos anos para frente, a gente participou de várias competições de 400 com barreira, a gente se tornou assim amigas, mas como ela mesma Adversárias amigas. dizia, só que dentro da pista era quem Isso. mais podia, né? E Claro. foi uma batalha assim de vários anos tentando alcançar quem foi sempre meu ídolo, né? O E bom combate. ela teve a humildade de chegar para mim e me abraçar no dia que eu ganhei dela. Ela disse: "Olha, hoje você ganhou 400 com barreira. Hoje você provavelmente vai tirar minha foto lá do seu coisa, né? Daí eu disse para ela que não, né? Que ela Jamais. sempre foi a minha inspiração, né? Muito pelo contrário, né? Mas foi bem curioso, porque isso aconteceu justamente na primeira vez que, né? E sem querer. Então foi uma coisa bem bacana, uma história bem engraçada. Que maravilha de história. Olha só. É. Justa, a melhor, ela olhou, mirou e é ela. Então parece que o bom atrai o bom, né? Não sei, né? Eu sei que eu achei assim que ela estava fazendo tudo muito perfeito e pensei, não, eu tenho que achar alguém para seguir, né? Foi Cornélia, bem legal. só um parênteses nessa tua história fora de Santa Catarina. Semana passada eu entrevistei a Mônica Lunkmar, que também foi uma das tuas adversárias na barreira, também, no 100 barreira, né? Sim. E a Mônica, eu fiz essa pergunta para ela. Era muito pesado para vocês que treinavam em pista de carvão, quando iam para brasileiros competindo no sintético, né? Até em Criciúma, em 87 em diante, era uma diferença muito grande do treino para a competição, né? Era bem estranho, até porque, que nem no 400 com barreira, eu tinha um ritmo de passada entre as barreiras, e o treino no carvão, ele é diferente do que Sim, quando mais tu vai pesado, né? correr depois no sintético, né? Então, eu Sim. tinha que cuidar muito, muito, muito para não acabar queimando o meu ritmo de passadas e acabar acabando a gasolina antes da hora, como se diz, né? Sim. Só que eu sempre tive a sorte, assim, de quando eu chegava no sintético, dava exatamente uma passada menos entre as barreiras. E como eu atacava bem de direita e atacava bem de esquerda, Ah, daí, para mim só me favoreceu, né? Então, maravilha. sempre foi bom. A Eu me dificuldade lembro era o disso. treino. Eu me lembro disso. Você tinha essa grande habilidade que é para um barreirista atacar com as duas pernas. Você tinha essa habilidade. Isso era muito bom, né? Para Não mim, tanto precisava ficar fazia. passada, né? Não precisava ficar passada. Está sempre no ritmo, né? Claro que na curva era melhor quando atacava com a perna interna, né? Com a Da perna esquerda, né? esquerda, mas o que viesse estava bom. E aí você foi para os brasileiros, Troféu Brasil, ganhou muita medalha lá. Como é que foi isso? Olha, o Troféu Brasil eu tenho 4 de ouro no 400 com barreira e 4 de prata. Nossa. Foi assim uma caminhada com prata, 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 prata. E aí quando começou o ouro, daí foi ouro, 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 ouro. Foi 4 e 4. E aí isso te levou para voos maiores, né? Que foi competições internacionais. Conta algumas para nós aí. Sim, daí tivemos o Sul-Americano no Chile. Agora eu não estou bem recordado o ano, não lembro que ano que foi exatamente. Não tem problema, não tem problema. Foi lá no Chile, daí eu fui convocada para o 400 com barreira e para o revezamento 4 por 400. Né? Daí, Como é que foram lá? na época a Conceição também foi, mas ela não foi no 400 com barreira. Quem corria o 400 com barreira era... agora me fugiu o nome. Não tem Lá de problema. São Paulo, Daí, e foi na época meu do prata, 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 do Troféu Brasil.
né, que eu fui convocada para ir para lá. E daí lá no Chile também, quando a gente correu daí o 400 com barreira, também foi prata. Mas enfim, foi prata, né? Então foi Brasil, primeiro e segundo no 400 com barreira, e aí ainda tínhamos o 4x400. Daí Ganharam no daí, né? 4x400 daí correu eu, a Conceição e a, Ah, não dá para buscar agora. fugir os dois Difícil. nomes, é. Enfim, eu dei arrancada, né, na prova, que era para ser uma arrancada forte, eles pediram para que Para abrir? já abrisse uma vantagem, aí depois quem pegou foi a Conceição, também conseguiu abrir bem, e quem fechou foi a do 400 com barreira mesmo, né? E na época lá ganhamos a competição, ficamos em primeiro com 15 metros na frente, e Nossa, foi na época recorde sul-americano que do maravilha. Nossa, 4x400. que E honra. daí aí a minha glória, né? 2 vezes que eu subi no pódio, as 2 vezes eu ouvi o hino nacional. Posso dizer assim, porque no 400 com barreira, porque o primeiro lugar também foi do Brasil. E Sim, no 4x400, porque foi o primeiro lugar. E assim, das minhas emoções, foi, eu acho assim, das maiores, assim, não tem tamanho. Ouvir o hino lá no pódio não tem. Hoje não ainda tem me preço, né? emociono só de lembrar. Meu Deus, não tem. Não tem preço. Não tem. Isso é uma coisa que, junto com as notas do hino, naquela hora, você tem todo o retorno de tudo que tu trabalhou, de tudo que tu fez, aquilo vem assim, tão grande que, nossa, não tem Maravilha. tamanho, não tem palavras. E aí você competiu um ibero-americano também, não foi? Sim, o Ibero-Americano em Manaus, daí eu fui também, era para ser o 4x400 e o 400 com barreira, e eu estava bem naquele ano, também estaria muito bem para os Jogos Abertos, só que infelizmente já lá pela terceira, quarta barreira, eu já sentia alguma coisinha e na sexta, sétima barreira, entre as duas ali, daí estourou uma contusão bem séria, não consegui Nossa, terminar a prova, não pena. consegui participar do revezamento também, e naquele ano não consegui fazer os Jogos Abertos, que eram um mês e meio, era depois mais ou Que ano menos, foi não isso, teve Manuela? jeito. Que ano foi? Hum, aí tu me pegou. Foi. Eu me lembro que teve um ano você não competiu porque tinha machucado, me lembro. É, tem 3 Jogos Abertos que eu não participei porque machuquei. Mas isso só acontece com quem está ali, né? Só É, acontece com quem está treinando. E universitário também, você foi a 2, né? Ganhou medalha lá também, no JUBES, né? Jogos Universitários sim, Brasileiros. lá também. No Jubes eu ganhei o 400 com barreira, o 100 com barreira e o 4x400. Ia, não deixava barato Foi, também. foi bom. O 4 por 100, num deles eu participei do 4 por 100, no outro a gente também participou, só que acabou caindo bastão. Naquela época era por seleção, hoje é por universidades, né? Eu É gostava mais por diferente hoje, né? seleção, Antes era por universitário. seleção, era a seleção de Santa Catarina que ia. O universitário que a gente falava é uma competição bacana, eu gostava mais por seleções do que como hoje é por universidades, né? Mas é um orgulho também representar sua instituição, ir lá e Ah, ganhar, né? sim. Meu, muito 10, nossa. Você fez faculdade em Joinville ou em Jaraguá? Em Joinville. Na época era Ah, FURG. Forja, né? Ah, Vocês tinham um timezinho forte ali que nós da Universidade Federal de Santa Catarina, para ganhar de vocês não era fácil, né? Era uma briga boa. não, tinha um pessoalzinho bom ali. É um time Era forte que muito vocês bom. tinham lá. Cornélia, nas marcas absolutas de Santa Catarina, que é outro controle que a gente está fazendo também, 50 melhores marcas absolutas de todos os tempos, no 400 com barreira, você tem a sexta melhor marca de todos os tempos, ainda hoje. Ó, E nas melhores marcas você aparece 5 vezes ainda. Olha só, depois de um bom tempo parado aí, a galera ainda está devendo para ti. E no 100 ó, com barreiras, nos melhores atletas do 100 com barreiras, você ainda é a 11ª. ó.
Nem Sabe o que é sabia isso? que eu tinha todo esse poder no 100 com barreira também. É, também. E mas uma prova que eu gostava muito de ver correr era o 400 rasos. Mas como você tinha um foco de treinamento das barreiras, né, e a diferença do ritmo para a velocidade pura, né, que hoje o 400 é velocidade pura, mas você tinha uns marquinhos bem interessantes no 400 rasos também, né? Eu tinha umas marcas boas, mas assim, eu pessoalmente sempre tive uma dificuldade de correr o 400 raso, porque eu não tinha as barreiras no meio. É sério. É o que você estava falando antes do ritmo, né? Que o 400 com barreira, você tem É, um ritmo, você tem aquilo para cumprir, aquilo acontece certinho e com o passar de cada barreira você sabe como você está. E no 400 raso ficava aquela reta oposta, aquela coisa enorme ali na minha frente. Meu, aquilo me dava um desespero, um desespero. quebrava Mas o enfim, ritmo. não, eu tenho de marcas boas. Inclusive eu participei também de uma Olimpíada do Imigrante em São Paulo. Ali eu Ah, foi. tenho 400 rasos de 53,8, se não me engano, uma coisa assim. Foi assim uma marca que não sei nem como que eu fiz essa marca, mas enfim, É, está ali, está registrado. infelizmente, esses resultados desse tipo de competição a gente não tem acesso. Por exemplo, esse teu 53 e pouco é uma baita marca, mas eu não Sim, tenho o boletim, não tenho o registro. O Calhone adora guardar registros. Se ele tiver essas coisas, pode mandar para mim que eu incluo nos aham, absolutos. Isso é um registro que a gente não tem. Competições de sim. classe, de trabalhador, competição de imigração, enfim, esse ano nós não temos esse controle. Eu sei que você participava daqueles eventos lá, né? Era bem legal, era uma competição bem interessante. É, e até era engraçado porque eu participei para o time dos alemães, né? Porque eu Bem, sou alemã. Rosinger, É, mas aí tinha o Calhone junto, que era italiano. Então, para quê? italiano, Para onde que vai, né? competindo Mas, os dois. enfim, é bem louco isso. Cornélia, nós já falamos da tua grande adversária nos 400 com barreiras, que foi a Mag, aqui em Santa Catarina. E no 100 com Sim. barreiras, qual foi a tua grande adversária? Olha, várias teve, porque depois Pegou eu várias por um bom fases, né? tempo, eu não fiz mais o 400, o 100 com barreira, né? Mas no início era a Helenice, a... Maria Lenice Franco, do Blumenau. Isso, e a Marilene, Heberhardt, C3. isso, também. E você pegou o início da Clarice Kuhn também, que É, também aí é de Jaraguá do depois, Sul, né? daí depois surgiu a Clarice também, grande adversária também. E só que daí eu fui, quando ela começou a evoluir mais no 100 com barreira, eu já fui deixando mais o 100 com barreira, Isso, né? foi. Que era mais próximo para o 400 com barreira, era o 400 rasos do que o 100 com barreira, né? Na verdade, o 100 com barreira, com o treinamento do 400 com barreira, ele atrapalhava um ou outro um Sim, pouco. não É, porque bate, o né? ritmo é outro, o tipo de passagem da barreira é outra, né? O mesmo tipo de passagem de barreira. A pergunta que eu vou te fazer, ela é meio óbvia, mas eu tenho que Hum. fazer. O que você atribui Jaraguá do Sul ter esse histórico enorme de ótimos barreiristas? É uma característica da região ou é o trabalho específico do treinador, no caso do Calione? Foi ali e também deles virem, poxa, eu quero fazer barreira, eu quero fazer barreira. E tem uma história bem engraçada também com essa Conta. situação de surgirem muitos barreiristas. Então, você tinha que fazer o treinamento, era um treinamento puxado, né? Então, você tinha que ter um adversário para treinar. O treinamento fica mais forte, né? Então ali Sim. acabava surgindo mais gente para fazer junto e acabava gostando e criando talento e com o trabalho do treinador que é excelente em cima das barreiras, né? Foi o que surgiram tantos barreiristas, eu acredito que por aí. No masculino tivemos o Ivanildo Souza Pinto, o Carlos Henrique Miranda, o Valdir Guise, uma galera muito forte também no 110 com Sim, barreira, tinha o né? Ademir Reder também, né? A O Ademir Ademir Wesley, Weisler, isso. que ele era Ademir do 400 400 com com barreira. barreira. Excelente Esse atleta. foi um histórico do que eu te falei. Eu precisava de alguém para treinar junto, mas uma menina não dá, vamos pegar um rapaz. Esse cara aqui vai correr bem, vamos fazer ele correr barreira. Aí E o começou a cara, treinar a barreira, começou a ficar comigo e olha o talento que foi também, né? grande campeão também, o Ademir Ei, Wesley. meu Fala isso, Deus. ele está por aí, ou você sabe dele? Nunca mais ouvi falar do Ademir.
Olha, ele foi depois de um tempo, ele foi para o Mato Grosso, ele comprou terras lá e foi criar gado lá. Depois a gente também perdeu o contato dele. Não sei dizer muita coisa, mas ele foi para era, aquelas bandas lá do Mato Grosso. ele era casca grossa para ganhar dele. Ô, Admirais É, era casca grossa. meu, e era durão, era daqueles durão também, que seu treino não estava bom, vamos fazer mais um para melhorar. Cornélia, você competiu até, pelos meus cálculos aqui, em 1997 ou foi mais? Não, 97. Depois ainda brinquei um pouco, mas nada de competição nem A nada. fase ali do salto com vara já, né? Aham, Chegou a sim. fazer salto triplo também, que eu não estou lembrado, não. Não em competição oficial. Eu até treinei um pouquinho, mas não competição acabei não fazendo. Que ano que a Jéssica nasceu? A Jéssica, 88. E o meu filho, 98. Ah, foram 10 anos de diferença. Então, entre Aham. os dois, você ainda ganhou um monte de medalha, ainda até parar, né? Sim, bastante. Meu, foi a época de Chapecó, que, nossa, Jogos Abertos, Chapecó foi 3 de No, ouro. 91. É, e no ano seguinte, em Joinville, foi as 4 de ouro, né? É, porque vocês tiveram uma época que vocês saíram de Jaraguá do Sul e foram para Chapecó, não foi isso? Sim, 5 anos a gente ficou em Chapecó. Foi Morando em muito bom. Chapecó? Morando lá. Nossa, foram anos excelentes, assim. O primeiro ano foi bem puxado, porque na verdade o atletismo lá tinha pouca coisa, né? Sim, E daí a gente iniciou lá tudo e em questão de 4 anos, Chapecó foi campeão nos Jogos Abertos, né? montaram uma super equipe, né? Meu Deus do céu. Aí nessa equipe foi, além de você, foi a Margit, foi não, a Silvana Pereira era para o Concórdia, né? Ela foi para o Sim, Concórdia. Silvanário para Concórdia. É, mas montaram um time fortíssimo lá, Jussara, a Rosileia, a Rosinete João. Sim. É, a Roseli e a Pô, Rosinete treinaram vários anos para Chapecó, né? Elas vieram lá, sim, moraram lá, tudo lá mesmo, né? sim. E aí o Calhone coordenava toda essa equipe campeã, uma equipe que eu acho que era o prefeito, era o Milton Sander, né? Que deu um tremendo Isso, apoio para isso. vocês, né? Meu Deus, excelente. E Nossa, aquele foram projeto 5 anos acabou. assim, que eu posso dizer assim, condições de treinamento e financeiramente foram os melhores anos. Ah, precisava ir para o Rio de Janeiro para ficar 2 semanas, 3 semanas lá, fazer um treinamento especial lá? Ia, vão, ver o que vocês precisam gastar, vão. A gente ia, a gente fazia intercâmbios, nossa, era muito Que bom ali mesmo. tinha, se não me falha a memória, tinha o patrocínio do frigorífico Chapecó junto, não tinha? Além É, da bem prefeitura, né? diretamente não, mas eles tinham com a prefeitura, né? E eu tinha o patrocínio da Unimed na época também. Sim, sim. Até O, o, na época que eu estive lá, foi um dos anos que eu tive que fazer aquela cirurgia no pé, que eu tinha neuroma de Norton no pé, né? Que foi devido ao impacto das barreiras. Acabou criando é como se fossem nozinhos embaixo sim, da sola do pé, logo após os dedos ali. São nervos que embolam, né? sim, sim. Foi uma cirurgia bem delicada e através da Unimed fiz a cirurgia, fiz tudo e daí competi 3 anos pela Unimed, né? Cornélia, e aquele projeto de Chapecó acabou porque o prefeito mudou? Foi mudança na política mesmo? É, foi uma mudança política daí. Na verdade, talvez continuaria também, mas não no mesmo nível que estava. E daí a gente Sim, recebeu uma contraproposta de Jaraguá para voltar para cá. sim, sim. E eu tinha minha família aqui, o Calione também tinha a família dele aqui, Sim, então a gente resolveu voltar para cá. Talvez até eles continuariam ali, tanto que continua o atletismo lá, mas não sim, no sim. mesmo nível, né? Não manteve o padrão. É, A não. Jéssica nasceu em Jaraguá, não em Chapecó, né? A Jéssica nasceu em Chapecó. Ah, ela é chapecoense, danada? Eu fui contratada grávida na época. Olha Sério, só, que fui legal. contratada grávida. Então a Aí Jéssica, até naquele primeiro ano ela nasceu, daí no ano que a gente foi para lá, em 88, ela nasceu no início do ano, em fevereiro. Daí eu estava treinando e lá para o final do ano eu comecei com esse problema do do pé. neuroma de Norton e não consegui fazer aqueles Jogos Abertos em 88. Daí eu fiz a Sim. cirurgia em 89, foi lá por fevereiro, março. Daí em 89 eu voltei a competir novamente. Daí foi lá em Joaçaba. É, os dois jogos foram em Joaçaba, lembra? 2 anos seguidos em Joaçaba. É.
Aí estava 88, escrito, né? 89. Que eu ia correr em Joaçaba. Estava escrito. Por isso que foi 2 anos seguidos. E aí a Cornélia foi até 97, 98 nasceu Gabriel, o Gabriel, que é o nome do meu filho também. olha, viu? E aí a Cornélia resolveu pendurar chuteiras. Resolveu parar com a vida de atleta. Isso. E aí, Porque depois dessa... Não, fale, por favor. já era tempo ali, né? Já tinha, eu acho que feito tudo que tinha para fazer, não tinha mais muito o que fazer. E eu queria parar num patamar bom, não queria parar num patamar diminuindo, né? Então, e a minha Foram vontade 17 anos, né? de dar aula, em trabalhar em escolas, trabalhar com crianças também era bem grande. E aí juntou tudo e foi o ano que eu resolvi parar e foi Foram muito bom, 17 porque sou anos, né? muito Uma história realizada como brilhante, né? professora também. Pois é, aí essa história é brilhante. A Cornélia foi, tá falando, foi trabalhar em escola, foi para exercer a função de professor de educação física. É Isso isso? mesmo, Tá até isso hoje? mesmo. Até hoje, já sou aposentada, mas estou trabalhando como ACT, porque eu não É largo os mesmo? meus pituchos, não. E na escola que eu trabalho, imagina, eu estou há 22 anos na mesma escola. Nossa, é uma Eu vida, né? passei por 6 escolas antes, né? Daí saiu o concurso e eu passei para essa escola, que é a Max Schubert, é uma escola municipal, muito boa. Moro no bairro da escola também. Quando a gente comprou a casa, que saiu do apartamento, a gente escolheu aqui perto, um bairro muito bom. Então é meu povo, é meu povo. É, E eu vi, hoje os alunos que eu dou aula lá na escola Max Schubert, assim, 50% dos alunos da escola são filhos dos meus ex-alunos. Então é muito olha, show. sabes que eu dei aula há 34 anos, 33 anos no Colégio de Aplicação da Universidade, né? Eu Nossa, decidi então me você sabe o que eu estou aposentar. falando. Eu decidi me aposentar porque eu já estava dando aula para filho de aluno um tempão já. O dia que eu fui, apareceu um neto de aluno. Eu já dei aula Aí, para neto também. aí eu disse, não, tá na hora de parar. Aí não dá, não tem, não dá mais. Aí resolvi parar. É, mas Mas eu parei. a história de neta de aluno, eu já formei no 9º ano, eu já formei a neta. Olha Meu só Deus que do a céu. história ela começa assim. Em 80, quando saiu os Jogos Abertos aqui em Jaraguá, os meus pais foram para Brusque. E eu resolvi ficar aqui em Jaraguá. Então, para ficar, porque Brusque na época, não sei se estava bom atletismo, se ia dar certo, então eu resolvi ficar aqui. Eu tinha minha avó aqui em Jaraguá, então eu podia morar com a minha avó. Só que assim, aí meu pai disse: ó, filho fora de casa, eu não sustento. Né? Aquele alemão durão, né? Porque ele achava, não, aí ela vem, né? O que ela vai fazer ali, né? Eu disse: ah, é? Espera só que eu vou te mostrar. Na época eu tinha 17 anos e fui morar com a minha avó. Ela não poderia estar pagando todas as minhas despesas, lógico, né? E eu consegui pela prefeitura a bolsa para poder estar fazendo o pedagógico à noite, então eu fazia o pedagógico à noite e eu comecei a dar aula de educação física na escola particular Jaraguá, que hoje é o SEJA, aqui em Jaraguá do Sul, né? Sim. Então, na época, era uma escola bem tradicional alemã, e como eu falava alemão também, então eles acharam ótimo e eu comecei a dar aula. Na época era de jardim até 4º ano. Com 17 anos eu comecei a dar aula. Então ali eu dei aula para uma menina que depois a filha dela foi minha aluna aqui na escola Max Schubert e a neta dela eu já formei aqui na escola Max Schubert no 9º ano. Essa Mas olha turma que aí coisa gosta mais de ter de filho louco, né? cedo, né? Essa turma aí Oi? gosta de ter filho cedo, né? A turma gosta de ter filho cedo aí na região, Ah, né? sim. Meu Deus. Mas nem tão cedo, né? Se fizer a conta. E aí essa trajetória, mas aí depois você parou com o atletismo como atleta, você não voltou mais a trabalhar com atletismo como treinadora, não, né? Não, não. Porque Nem, eu acho nem dando que eu ia aquele ser, estímulo que acho foi que eu dado ia na ser escola? muito, muito exigente, muito com as coisas, sabe? Não, não. Nem a Tá bom dura. assim. É, porque a tua filha, a Jéssica, chegou a ser atleta um tempo também, né? Chegou a Sim, competir, foi um né? tempo também. Mas ela treinava com o Calhão também, né?
Sim, ela treinava com a Caliane, sempre foi a Caliane que deu treinamento para ela. E aí virou professora. O que mais que a Cornélia faz da vida, além de dar aula? Conta para nós o que a Cornélia está fazendo hoje. Olha, eu continuo dando aulas online. A Cornélia, ela gosta também de fazer o pedal. Gosto muito de fazer pedal, fim de semana, eu com a minha irmã, o Calione. A gente sempre faz uns pedais por aí. Gosto de Aliás, tocar a nossa violão. secretária adora andar de bicicleta também. Ah, viu? Gosto de tocar violão também. Hoje já não toco mais tanto, porque a minha voz, que a gente fala muito alto na, Falta um dentro do pouquinho, ginásio né? de esporte, acabou, daí, como eu sou meio chata comigo mesma, ou faz certo ou não faz, então deixei um pouquinho de lado. Trabalhei bastante tempo com o projeto Evoluir, do voleibol, aqui em Jaraguá do Sul, que foi o Benhur que trouxe para cá. Sim, bem Euros Projeto Perotto. muito bom, porque trabalha todo aquele lado social, né? Não é o treinamento em si, mas sim Sim, ter a criança num momento especial junto contigo, tanto para uma atividade saudável como para toda uma conversa, né? Todo um trabalho diferente, muito bacana. E desde o início que ele começou com o projeto aqui, até o ano retrasado, eu estava direto com ele. Foram 18 anos também do projeto que nossa, eu que legal. participei. É muito bacana. E também trabalhei com basquetebol, que também é um projeto Hum, social da... Putz, agora até fugiu o nome da... Hoje eu estou com esquecer os nomes. Bola da Vez, isso. bola da Bola da vez. Vez, que é com o professor Ito, né? Do basquete, ele tem um projeto aqui, Grande Ito. também é um projeto no mesmo nível que do projeto do voleibol. A gente frisa muito mais o lado social do que o lado Sim. né, da formação. Claro, talentos se descobrem ali, mas que depois vão ser lapidados lá no treinamento com a fundação. Nosso objetivo ali é outro. É abraçar esse meu povo mesmo, né? Então, foi muito Então, bom. na prática, a Cornélia nunca ficou longe do esporte, não mais o esporte de rendimento, mas o esporte participativo, o esporte formativo, o esporte de Sim. descoberta de talentos, né? Pena que não foi no atletismo, né, Cornélia? Os teus Não alunos sabem foi. da tua história? Oi? Os teus alunos sabem da história da professora? Sabem quem a professora foi? Sabe, a maioria sabe. Sabe A que a professora maioria foi uma sabe. fera? Não sei se eles acham isso, mas eles conhecem mais ou menos a minha história. E, porque Jaraguá do Sul, bom, eu sou suspeito para falar de Jaraguá do Sul, porque é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? E nos últimos anos, Jaraguá do Sul abraçou o atletismo, com aquela pista maravilhosa que tem lá. Inclusive, estavas me devendo uma visita lá, hein? E a gente tem um carinho enorme pelo projeto de esporte de Jaraguá do Sul, né? E a gente sabe que sempre está em boas mãos. Você falou aí o Ito, bom, pessoa espetacular, o Benhur, amigos da gente. Eu sei que o Calhão, numa época, teve com futsal também, não sei se ele ainda está nesse projeto. Sim, sim. Trabalhou um Então, tempão com futsal também. é uma cidade assim que dá um olhar muito especial para o esporte, né? E descobre esses talentos maravilhosos como Cornélia Calhone. Cornélia, infelizmente, o nosso tempo começa a diminuir, e eu sempre peço para os nossos entrevistados deixar uma mensagem para essa turma que está hoje no atletismo de Santa Catarina, os novos atletas, os treinadores, alguns foram teus contemporâneos, né? Uma mensagem sobre o atletismo, sobre o que representou, o que pode se representar na vida de alguém, essa experiência do atletismo competitivo. Vou falar da experiência do atletismo no geral, não só competitivo, né? Pô, claro, Porque formativo também, é, né? porque o atletismo e o esporte assim é uma coisa muito importante, porque ele trabalha dentro da gente e ensina para a gente muito além do que passar numa linha de chegada, do que ter um salto longo, do que ultrapassar uma boa barreira. Claro que isso dentro da competição é o fundamental, é o principal, mas o esporte para a vida te ensina muita coisa, te caleja de uma forma que você consegue enfrentar outros momentos com tranquilidade, né? Consegue ter força às vezes para realizar alguma outra coisa e alcançar as suas expectativas por realmente acreditar, por realmente saber que você pode, que você consegue
e que tem algo dentro de você que, se você acreditar lá na frente, botar um objetivo e trabalhar nele, ninguém te tira aquilo. Então, qualquer coisa na vida você vai poder alcançar. E isso que eu posso dizer, assim, que é o que o esporte mais de tudo ensina para a gente. Tanto o esporte competitivo como o esporte como lazer também. É muito importante. Além de todo o lado de saúde que ele traz, né? Que você trabalha toda uma boa alimentação, horas de sono e toda aquela outra parte que Sim. faz bem para a nossa saúde, né? Eu acho Agora eu vou isso. E te... acreditar, né? Bota o objetivo. Acredita nele, Foco, né? né? Foco e... Antes do objetivo, nem objetivo. Tem um sonho, né? Que nem quando eu cheguei lá na pista e quando o Calione falou para mim, ela tem talento. Eu disse, não, eu vou ser campeã. Né? Então, foi, claro, foi um sonho. Foi na época, naquele momento, para mim era uma fantasia, era uma coisa lá na frente. Mas eu botei ele como objetivo. E eu Realizou. trabalhei, eu lutei ele, posso dizer que cada dia, cada hora, e graças a Deus com uma força e um treinamento assim que sempre foi em cima de muito estudo, de muito trabalho, e a gente conseguiu alcançar um objetivo atrás do outro. E nunca achar que já fez tudo. Sempre falta fazer. Então, tem que sempre ter uma coisa mais à frente, né? Se você achar, agora já fui, tirei medalha de ouro, agora ninguém mais me pega. Não, isso não existe. Tem que ter um objetivo maior lá na frente. E Essa, acredita. essa frase foi sensacional. Nunca achar que já fez tudo. Isso foi sensacional. Mas Esse- a partir do momento que É, você achar que fez tudo, chegou no ponto final, né? é a próxima barreira, né, Cornélia? A Fazendo uma próxima analogia. barreira, com Próxima certeza. barreira, né? E você soube superar como ninguém todas as barreiras na pista, da dificuldade, do treinamento, da renúncia de um monte de coisa para poder atingir os objetivos, né? Cada barreira superada foi muito legal, né? Agora Sim, com certeza. eu vou te dar uma cutucada agora, Oi? porque eu sei que tu está em forma, eu sei que tu te mantém, né, um corpinho ainda de atleta, sei que você está pedalando, e nós temos em Santa Catarina, a gente está reerguendo aí um trabalho de masters. Vixe! A Cornélia não tem assim um desejo, de repente, lá para 2021, começar a brincar um pouquinho aí no Master, não? Olha, até assim, desejo até posso ter, mas isso eu só vou conseguir realizar e eu ainda vou fazer. Eu ainda vou fazer. Opa, Pode, não, pode apostar, eu ainda vou fazer, mas isso eu só vou fazer quando eu tiver tempo para me dedicar para um treinamento, porque eu sou enjoada comigo mesma. Para eu eu sei. entrar mais ou menos, não vou entrar, eu tenho que estar bem. Esse é o Então, problema deixa dos mais um grandes tempo das campeões. minhas aulinhas, aí depois, quando eu enjoada e das minhas aulinhas, daí eu vou voltar e vou surpreender. Esse é o problema dos grandes campeões, que eu tenho entrevistado aqui, a maioria, que os grandes campeões, só admite voltar para brigar, só admite voltar para... E, na verdade, o É, Master é uma grande curtição. O Master hoje não, eu é uma acredito, eu grande acredito. confraternização de amigos, que os melhores, os talentos aparecem. E como você se manteve em forma, eu sei que está ativa, não é uma pessoa que está paradona, tá se, né, pedala, faz um monte de coisa. Não teria muita dificuldade de se readequar para o Master. E o Master, hoje em dia, você não vai fazer 400 com barreira, talvez, vai fazer uma corrida, fazer um salto. Né? Fica aqui o convite, fica aqui o desafio para todo o pessoal que está nos assistindo aí. Cornélia Calione está prometendo voltar, hein? E quando voltar, vai ser Pode esperar, mais lá para exclusivo, frente ainda. porque nós estamos fazendo um trabalho de reagrupamento do Master em Santa Catarina. Já é um trabalho já está no terceiro ano. Infelizmente, esse ano da pandemia foi horrível para nós. Foi um ano praticamente perdido na categoria. Mas 21 a gente vai começar a construir mais eventos Master, trazer mais pessoas. E o convite está feito. E não precisa assinar Legal, muito documento obrigada. nenhum. Palavra dada, documento assinado. Cornélia, querida, o que é que não foi dito que a Cornélia tem vontade de falar ainda? O que é que faltou ser dito dessa brilhante trajetória aí? Pois olha, não sei te dizer o que deve ser dito ainda. Só assim,
deixar um recado para o pessoal jovem mesmo, que não sabe se começa ou não começa, se treina ou não treina. Começa sim, tá? Começa. Se apaixone pelo esporte que você só tem a ganhar. É isso ali. Que maravilha. Última pergunta. Saudade de Jogos Abertos? Muito É uma competição diferente de qualquer uma que você já participou ou não? diferente. Jogos Abertos é show. É Você tudo de pode ganhar bom. o Mundial, né? Mas se não ganhar os Jogos Abertos, não tem valor nenhum, né? Pior que é, engraçado, né? Ganhava o Troféu Brasil, ótimo, mas meu, tinha que ganhar Jogos Abertos também. Essa cultura, Cornélia, que faz o Estado de Santa Catarina ter esse talento, esse potencial que tem. Principalmente a existência dos Jogos Abertos, Joguinhos Abertos, OLESC, mantém essa tradição, esse sangue no olho, né? Vontade, tem que ganhar. Se Sim. não ganhar os Jogos Abertos, não tá, o ano não foi legal. Quando você falou aí que machucou naquele ano, eu senti assim, uma pontinha de tristeza, né? Pô, não Meu ganhei aqueles Deus. Jogos Abertos que eu estava machucado. Não é isso? Mas é bem isso. Queria te agradecer demais, Cornélia. Foi uma honra, um prazer ter conversado contigo, ouvir essa história legal, maravilhosa. E falar com essa amiga que eu não falava há tantos anos, né? Que a gente não se É via tanto. verdade, é verdade. Foi muito bom, muito gostoso. Só quero te agradecer mesmo a lembrança ali. E foi muito bacana poder estar conversando um pouquinho, trocando essas ideias e até lembrando um pouquinho dessas coisas, que muita coisa a gente acaba nem lembrando, né, com o tempo. Aí Ah, quando vem sim. alguém e cutuca, como tu Se disse. apertar um pouquinho mais, sai um monte de história ainda, né? Ah, Um monte sai, de tem umas história. histórias meio malucas ali ainda, mas nada a ver também. Nossa, é muita história durante muitos anos, né? É Aconteceu muita verdade. coisa, meu Deus do céu. Quando a Jéssica era pequena, bebê, meu Deus do céu, atira colo para cima e para baixo. Lembro. Daí ia aquecer na pista para entrar na prova, dava no colo de alguém, aí ia lá, aquecia tal, aquela meia hora, 40 minutos, fazia a competição, saía, tinha passado uma hora mais ou menos. E aí, a Jéssica está onde? Ah, já dei para fulana. Está onde? Ah, Ah, já andava dei no para colo. fulana. Meu Jesus do céu. É, alojamento e... Nossa, tudo de bom. Eu não falei ainda, mas vou falar. A Cornélia é vovó, né? Sou vovó de uma netinha maravilhosa, meu Deus do Está com céu. quantos aninhos, Cornélia? Ela vai fazer 2 anos agora, no dia 23 de novembro. E está direto comigo, né? Eu estou tendo o privilégio de estar com ela direto por causa da pandemia. Senão eu não teria essa convivência direta assim. Quem é mais babão, a Cornélia ou o Calione? Ixi, aí tá difícil de saber, os dois. Imagina, deve ser uma Tá maravilha. difícil. Ah, Maravilha. mas neto é melhor que filho ainda. Tudo de bom. Claro, a gente só tem que dar, não tem que educar, quem educa são os pais, a gente só dá É, amor, é. né? Cornélia, mais uma vez, muito obrigado. Transmite meu abração para o Calione, para a família toda, essa família tão querida que a gente gosta tanto. Né? Vou mandar para Obrigadão ele. mesmo, obrigadão pela aceitar o nosso convite Eu que e, agradeço. e a gente está aí. Valeu? Grande Valeu. abraço. E para Obrigada, vocês, tchau. amigos que estiveram conosco, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!